Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva nesse momento. E o tema de hoje, como disse a Lu, Emmanuel se baseou no Evangelho de João para escrever esse texto que chama Afirmação e Ação. Então, o trecho está no capítulo 4, versículo 34, que diz assim: Disse-lhes Jesus, a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Então, João foi testemunha de toda a história do Cristo. Ele acompanhou, foi um dos primeiros discípulos que acompanhou Jesus, mas como ele já escreveu esse evangelho numa idade um pouco mais avançada, ele trouxe o lado mais espiritual da passagem do Mestre entre nós, mostrando muito mais do que a simples descrição da vida de Jesus. Foi um dos prediletos, segundo ele fala várias vezes no seu evangelho, e acompanhou Maria, cuidou de Maria depois da morte de Jesus, até a pedido dele, né? Jesus pediu que João cuidasse de Maria, viveu em Jerusalém até que Maria partiu. Depois disso, já com uma idade um pouco mais avançada, ele se mudou para Éfeso, onde formou outros discípulos, ensinou sobre o Cristo e viveu até uma idade bem avançada, né? Morreu bem idoso. Ele escreveu até sobre a vida de Cristo a pedido dos seus seguidores, porque já existiam os outros 3 evangelhos, mas ouvindo tanto, os seguidores pediram para que ele contasse a sua versão, para que ele falasse com o seu coração. E quando ele fez isso, ele escreveu de uma forma tão diferenciada e tão amorosa, que é um evangelho muito bonito, eu recomendo muito que seja lido. É muito diferente dos outros evangelhos, porque João direcionou o seu texto para o significado moral da presença do Cristo entre nós, né? O seu conteúdo traz o que é sagrado, o que é divino, repleto de verdades dos homens, da prática mesmo. E ele dá à figura, a figura do mestre, a real dimensão de Salvador mesmo, né? E nesse trecho que Emmanuel escolheu, do Evangelho de João, Jesus fazia uma viagem, né? Os outros evangelhos também contam isso, mas Jesus viajava pregando e parou para descansar. E quando ele parou, em uma dessas paradas, tinha uma mulher, ele parou perto de um poço, né? E ele pediu água para essa mulher, mas essa mulher era uma samaritana. Naquela época, havia muita segregação entre as religiões. Samaritanos são um tipo de judeus, mas que ainda era muito renegada pelos ortodoxos, porque eles cultivavam ainda muitos rituais, tinham ainda o hábito de cultuar mais de um deus, misturando um pouco as crenças, né? Então, os judeus meio que segregavam, né? E ela até estranhou que Jesus tenha vindo falar com ela, né? Cristo pediu água, mas ela e os discípulos tinham saído de perto de Jesus para ir buscar mantimentos, porque eles viajavam há algum tempo e foram buscar alguma coisa para o Cristo se alimentar. E Cristo mostrou para aquela mulher, durante a conversa, que independente da crença dela ou de quem fosse ela, Jesus estava disposto a amar e a cuidar de qualquer um que fosse. E ela ficou encantada com as palavras dele. Claro, quem não ficaria, né? E os discípulos voltaram e encontraram os dois conversando, até estranharam um pouco, porque o ritual judeu, né, era diferenciado, e Jesus falando com uma samaritana. E foi então que ela, tão encantada, viu que chegou companhia para ele, foi buscar os outros samaritanos para que eles conversassem, para que eles conhecessem aquele homem que ela acreditou sim ser o verdadeiro Messias, com uma simples conversa de algum tempo. E saiu de perto deles rapidamente para convidar os outros para conhecer Jesus. E os discípulos chegaram preocupados com o mestre, por favor, come alguma coisa, mas ele recusou.
Eles até estranharam, acharam que, poxa, será que a mulher alimentou Cristo ou outra pessoa ofereceu alguma coisa para ele comer, né? Foi então que Jesus respondeu com essa frase de hoje. E aí, dentro do contexto da história, ela faz sentido, né? Eu vou repetir. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Então, o que dava satisfação de alimento, que alimentava o espírito dele, que ele estava usando o alimento como reflexo, como exemplo, mas o que alimentava ele de verdade é fazer a vontade, consumar a obra de Deus. Jesus mostra nessa passagem, nessa frase, que o seu único propósito na Terra foi fazer cumprir o que Deus esperava dele para os homens, né? Ou seja, amar, ajudar toda a humanidade para que todos tivessem condições de serem pessoas melhores. Como ele dizia, alcançar o reino de Deus, quando ele falava assim, era a evolução, né? As pessoas melhorando a cada dia para estar cada vez mais evoluídas, né? E os seus ensinamentos até hoje são muito presentes na vida de todos nós. E principalmente daqueles que se dedicam a estudar e a entender a missão de Jesus, os ensinamentos que ele trouxe. Ele é muito querido por muitos ainda, né? São muitos cristãos, muitos estudiosos, muitos religiosos, muitos devotos, e por toda parte a gente vai ver pessoas assim, dispostas a entender, muitos dispostos a praticar, assim como Cristo mostrou que é possível fazer, porque ele fez, ele não ensinou, ele não era um professor, ele era um prático. Mas, infelizmente, como Emmanuel nos lembra, muitos apenas ficam na intenção, ficam só na teoria. Para essas pessoas que só estudam e não praticam, a ociosidade, a preguiça, o desânimo são muito mais fortes do que a fé em si. Alguns admiradores do Evangelho, como eles se autodenominam, né? Seguidores, admiradores, estudiosos, fazem questão de se colocar assim perante a sociedade, mas deixam de lado na vida prática as determinações que Jesus trouxe, né? Que Deus trouxe através dele. Divulgam algo que não são e que não praticam. Esquecem que tudo que Jesus mostrou na sua jornada são determinações de Deus e são sagradas. E só através dessa prática é possível alcançar a felicidade de verdade. Porque nos momentos de sofrimento e dificuldades que todos nós estamos sujeitos a passar, essas pessoas que vivem de teoria provavelmente vão ser os primeiros a questionar o amor e a justiça de Deus, pois eles acreditam que o conhecimento teórico vai ser suficiente para salvá-los. Para os que vivem de leituras e declamações, fica muito mais complicado compreender os desígnios do Pai. Nada acontece por acaso na vida de nenhum de nós. O que muitos chamam de castigo não passa de amor divino, atuando para a nossa evolução e para o nosso aprendizado, conforme a necessidade de cada um. Deus nunca castiga. Tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito, pois Deus não age sem objetivo, sem finalidade. A nossa falta de fé é que cobre os nossos olhos com o véu da vaidade, o véu do egoísmo, o véu do orgulho. Porque a fé não é teoria, a fé não é leitura. A fé é algo que se constrói nas situações cotidianas. Cabe a cada um participar da própria obra, executar a própria obra, com ações benéficas de verdade. Repetindo uma frase do texto de Emmanuel, programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Não adianta ter ideias lindas e não praticar. Acreditar que Jesus é maravilhoso e não fazer como ele. Por isso, Jesus afirma: vim ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir a obra. Praticar. Porque de nada vale idolatria sem o trabalho no bem. Como diz o nome
tema de hoje, afirmação e ação. Não é útil o homem afirmar que ama Jesus se não age na vida sem amar o próximo, se não se baseia nos seus exemplos, se não perdoa, se não pratica a caridade. Nossa, são tantos os exemplos de Jesus. Deus, com certeza, tem um plano para cada um de nós. Um plano para cada um dos seus filhos. E nós nunca vamos saber quais são esses planos. Mas essa não deve ser a nossa maior preocupação. O que nós precisamos nos preocupar, sim, é na cooperação diária e constante que nós devemos fazer para que nós possamos colaborar com a nossa melhora e colaborar com as pessoas. Pois, com certeza, esse, sim, é o plano de Deus para cada um de nós. É o maior desejo do Pai para com seus filhos. Assim como as crianças que aprendem a andar e que os pais ficam morrendo de medo porque vai cair, vai, bambeia, pode machucar. Mas essa caminhada, esse andar da criança é importante para que ela se desenvolva e que ela tenha uma vida saudável a partir dali. Por mais que ela leve um tombinho aqui, outro ali, é uma fase importante, uma fase necessária do desenvolvimento humano. As nossas quedas na nossa vida, na nossa jornada, vão ser sempre amparadas pelo nosso Pai. Mas continuar andando só depende de nós. Deus acredita, sim, em todas as suas criações. Ele sempre vai estar de braços abertos para amparar a qualquer um que busque a sua ajuda. Mas Deus não vai te poupar da sua tarefa, porque Ele entende, como todo bom pai, que o aprendizado exige esforço, dedicação e treino. As desculpas que nós criamos para a maioria das situações vão sempre acontecer. E os obstáculos que nós vamos encontrar no nosso caminho, são muitos. Mas será que você tem aproveitado as ocasiões da sua vida para cumprir o seu propósito? Porque eu não sei, mas Deus sabe e você sabe qual é o seu propósito. E se não sabe, passe a refletir sobre isso. O alimento de Jesus era praticar a sua vida para o outro, se doar, fazer o bem. Como é que você tem se alimentado ao longo da sua vida? Será que você está se alimentando bem? Será que você está cumprindo na sua vida os desígnios que Deus te deu? Aqueles desígnios lá que Jesus mostrou que dá para colocar em prática. Assim. Reflita. Graças a Deus.